depende dos casos, se quiserem qualquer outro pão, porque o pão é todo igual, quer seja de trigo, quer seja de mistura, quer seja de centeio, quer seja de milho, é o que quiserem. O pão é todo igual e no cômputo geral, se quiserem, eu posso-vos mostrar o quadro, mas nem vale a pena, porque no cômputo geral todo o pão tem as mesmas calorias, com um pouco ou menos de água, mas, por amor de Deus, acabem com a guerra do pão. E só queria acrescentar mais uma coisinha. Além de não me tornarem a dizer que o pão que engorda, eu pedia às entidades que realmente serão responsáveis por isso, que reúnam os padeiros e que tirem um pouquinho do sal que o nosso pão tem. Isso é que é uma vergonha para nós, que o nosso pão seja talvez o pão mais salgado da Europa ou talvez mesmo o pão mais salgado do mundo. E só queria terminar com um apontamento que o Raul vai achar interessante. Ainda tem tempo, doutor. Ainda tem 2 minutinhos. Então, é que quando vou estudar estas coisas, aprendo sempre coisas interessantes. E, por exemplo, em 1513, os vereadores da Câmara de Lisboa recebiam o seu vencimento mensal e também parte desse vencimento era pago em pão. Isto aprendeu. Outra coisa que também é importante, como veem, nós estamos sempre na crista da onda, é o boletim da nossa associação, que eu já disse que é o primeiro boletim do mundo. Pois o boletim da nossa associação, em novembro de 1983, tem um belíssimo artigo sobre o pão, que diz muito mais e melhor do que aquilo que eu aqui já expus perante estas câmaras. Como veem, não é novidade nenhuma. O pão faz muito bem, é um belíssimo alimento, tem o amido, que é o que nós queremos, tem a fibra, tem um pouquinho de proteína. Vamos embora comer pão. Deixem-se lá de bolinhos e bolas de Berlim e outras coisas quejandas. Agora o pão, por amor de Deus, o pão não engorda a ninguém e o pão não se tira a ninguém. E termino com as palavras do professor Roma, que foi o fundador da nossa associação. Dizia ele que o mais importante não era tirar o pão ao diabético, o mais importante era não lhe tirar as forças para que ele pudesse trabalhar e ganhar o sustento para si e para os seus. De maneira que isto, se calhar, terá sido dito e ainda eu não era nascido. E já vou a caminho dos 58. E continua a valer. E continua a valer. Ai, que o Dr. Roma nisso tinha toda a razão. Portanto, coma pão. Vamos embora comer pão e vamos ver se as entidades responsáveis tiram um pouquinho ao sal que o nosso pão tem, que é uma pena. Mas doutor, até quinta-feira próxima. Quinta. E comam pão, parece ser inequívoca esta mensagem, esta boa mensagem do Dr. João Governo, na tentativa de reabilitar de vez o pão na inclusão do dia-a-dia na nossa dieta alimentar. Vamos então falar-vos de cinema, a semana dedicada ao cinema francês, que decorreu na capital, trouxe até Lisboa personalidades do meio cinematográfico daquele país, como por exemplo o cineasta Michel Deville, com quem o Ponto por Ponto falou em exclusivo sobre o seu recente filme La Lettrice, além de outras questões diretamente relacionadas com a produção cinematográfica. Monsieur Deville, enchanté de faire votre connaissance. Nous savons que vous êtes déplacé à Lisbonne au sujet de cette semaine du cinéma français. La semaine s'est terminée, vous avez déjà une idée générale au résultat de l'importance de cette initiative? L'importance, oui, puisqu'elle a rencontré du succès. Les séances du soir étaient toutes pleines, absolument. On a refusé du monde pour le dernier soir, qui était pour mon film, j'en suis très fier, qui s'appelle La Lectrice. Les Portugais vont peut-être réaliser que le cinéma français, non seulement n'est pas mort, mais existe. On continue à faire des bons films. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le cinéma français, la France est le pays où on résiste le mieux au cinéma américain, de toute l'Europe. On est pour l'instant à 50-50, c'est-à-dire que peut-être parce on tourne beaucoup, on tourne plus de 100 films par an, ce qui est considérable. On tourne 120, 130 films chaque année, et c'est normal, il y a une proportion de très bons films, et les gens, en France, on va au cinéma beaucoup, on résiste bien à la télévision. Voilà. Alors, sur le point de vue des Portugais, dans ce qui concerne un certain relancement de l'attention des Portugais dans ce qui se passe au cinéma français, parce que nous autres ici au Portugal, il y en a quelques ans en arrière, dans un passé récent, il y avait toujours une présence normale du cinéma français. Maintenant, c'est pas ce
ce qui se passe, mais disons que vous pensez que cette semaine, cette initiative peut contribuer pour que la réalité de la France et de sa production cinématographique devienne plus connue des Portugais? Oui, parce que d'autant plus que 3 ou non même plus, je crois 5 ou 6 de ces films sont déjà achetés ou vont être achetés par le Portugal. Mon film Électrice est déjà acheté, donc va passer, et le grand public va pouvoir va voir ce film. Comme il y a eu une publicité, il y a eu des articles au sujet de cette semaine, donc le film existe déjà même avant la sortie. Donc si les Portugais l'aiment, ils vont vouloir voir mes 10 films. Depuis 10 ans, 12 ans, aucun de mes films n'est sorti au Portugal, et je crois qu'ils étaient meilleurs puisque j'ai acquis de l'expérience. Donc là aussi, j'aimerais que ça donne l'envie de faire des petites rétrospectives, peut-être à la télévision même, pourquoi pas. Jeune femme propose lecture à domicile, littérature, documents, textes divers. Numéro de téléphone. Vous allez avoir des ennuis. Allô, la police? Nous savons que dans ces derniers 30 ans d'activité cinématographique, vous avez fait plus de 20 ans. Votre dernier film, qui vous avez déjà fait une référence, La Lettrice, a été un film bien accueilli par la critique, un film avec des distinctions. Vous croyez qu'on peut dire que c'est votre meilleur film, votre meilleur travail? On essaie que chaque film soit meilleur que le film d'avant. Je ne sais pas, moi j'essaie de faire des films toujours très différents. Alors, comme pour recommencer, comme un débutant, comme pour me donner plus de peur aussi, parce que on travaille bien dans la peur. On se réveille la nuit angoissé pour faire le mieux possible. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir une très bonne actrice, mais là qui a fait son meilleur film, Miu Miu, qui est extraordinaire. Et le succès du film, à la fois en France et à l'étranger, vient en grande partie d'elle. Elle est admirable de simplicité, d'humour, de tendresse, de tout. Alors je crois que c'est ça. Donc de ce côté-là, c'est peut-être un de mes meilleurs films, oui. Je crois que pour parler de La Lettrice, on doit bien parler de Miu Miu et on doit bien parler aussi du script. Dans ce qui concerne le script, comment est-ce que vous avez fait l'élaboration de tout ça? Parce que c'est quand même un petit peu dans la littérature, dans les rêves les plus intimes. Comment est-ce que vous avez arrivé à combiner tout ça d'une façon équilibrée, parfaite, d'abord, avec un beau résultat final? D'abord, on est parti d'un livre qui s'appelle aussi La Lectrice, l'histoire en 2 mots, l'histoire d'une dame d'une trentaine d'années qui, d'un coup, qui n'a pas de métier et qui décide d'aller lire chez les gens. Elle passe une petite annonce dans les journaux et les gens répondent. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont un peu seuls ou qui sont un peu vieux ou un peu jeunes, qui ne voient plus clair, qui ont besoin de lecture, mais tout simplement d'une présence et peut-être donc d'un appui. Oui, voilà, un peu de quelque chose, une oreille, parce que écouter ce qu'on lit, mais en même temps pouvoir parler, pouvoir communiquer par les mots déjà écrits de ces romans, mais les mots tout simplement. Et le film, c'est pas du tout un film littéraire, même si l'héroïne du film aussi donc va chez les gens pour lire. C'est finalement un prétexte, ces lectures, c'est un prétexte d'aventure. Qu'est-ce que vous allez lire? Qu'est-ce qui se passe? Si j'étais morte, il faut que vous le sachiez, pauvre idiote. C'était de votre faute. Qu'est-ce que vous lui avez lu? C'est que cette histoire que vous lui avez lue? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Juste de la lecture? Vous êtes irresponsable ou quoi? Qu'est-ce que vous faites au juste chez les gens sous prétexte de lecture? Pourquoi t'es plus revenu? T'as changé de métier? Jules Deville, vous pensez que si cet film à vous ne serait pas interprété par Miu Miu, le résultat final pouvait être un film tout à fait différent? Non seulement différent, mais un film inexistant, je ne l'aurais pas fait sans Miu Miu. C'est la première fois que ça m'arrive, et pourtant c'est mon 24e film. Jamais je n'ai écrit pour un comédien, je préfère toujours écrire l'histoire, et puis après on fait des listes, on met 10, 15 noms d'acteurs en face, on réfléchit, on fait des combinaisons, tel acteur avec tel autre, on construit des couples comme un mariage.
Là, c'est la seule fois, la première fois où dès que j'ai eu le livre, j'ai pensé à elle. D'abord à l'opportunité d'avoir un formidable rôle à lui proposer, et ensuite ça m'a aidé de penser à elle en écrivant le scénario. Donc c'était impensable qu'une autre actrice joue ce rôle. Na sequência deste trabalho, tivemos então a oportunidade de referir aqui para os nossos espectadores algumas das circunstâncias e, nomeadamente, das consequências que poderá ter tido em relação ao público português, em importância, claro está, a realização entre nós desta Semana do Cinema Francês. Para o nosso colaborador de cinema, Vasco Brilhante, boa tarde. Que importância é que achas que isto de facto poderá ter tido, isto depois de já termos escolhido ao longo desta troca de impressões com Michel Deville a opinião dele próprio? Bom, eu julgo que se constatou que as pessoas têm necessidade em Portugal de ver cinema francês, como têm de uma forma geral necessidade de ver cinema europeu. O Michel Deville referia muito bem, é uma cinematografia fortíssima, a cinematografia francesa, produz 100, 120 filmes por ano, chegam muito poucos até nós. Do próprio Deville, eu julgo que há mais de 10 anos não vimos um filme dele. Recordo o Les Ailes de la Colombe com a Dominique Sanda, que julgo que foi a última coisa que passou dele, é um filme já do meio da década de 70, e o Deville é de facto um cineasta com muita qualidade, e infelizmente os filmes dele não chegam, como não chegam os seus colegas franceses. Eu julgo que esta semana foi importante, provavelmente não terá alcançado um público tão vasto quanto seria necessário para realmente dar a conhecer aquilo que se faz em França hoje no cinema, mas pelo menos se não foi um grande passo, foi um pequeno passo em frente, e provavelmente e possivelmente, tal como seria desejável, em breve poderemos ver alguns filmes franceses, nomeadamente o La Lectrice, entre outros. Penso que, aproveitando este tempo útil, que ainda não é muito, uma vez que hoje a nossa página de cinema é particularmente circunstanciada, poderíamos talvez pedir agora aqui ao Vasco que nos falasse um pouco, isto também em termos de importância, da importância que indubitavelmente terá tido a realização entre nós do 45º Congresso da FIAF, portanto, da Federação Internacional dos Arquivos de Filmes. Penso uma iniciativa de grande balanço, de grande importância, repetindo-me, mas que terá passado, sem dúvida, despercebida a muitas das pessoas que gostam de cinema. Bom, eu julgo que, evidentemente, que este congresso é um congresso para congressistas, é, portanto, um congresso para gente que arquiva, que preserva, que salva, afinal de contas, os nossos filmes, os filmes que todos nós vemos. Eu julgo que este congresso é importante, primeiro porque é uma federação muito importante que congrega praticamente toda a gente no mundo, as cinematecas mais importantes do mundo que se dedicam exatamente a isso, ao arquivo dos filmes, e este congresso, ao vir até nós, ao vir sob os auspícios da Cinemateca Portuguesa, é para já uma forma também de homenagear o trabalho da nossa própria Cinemateca, que ao contrário, talvez de muitas instituições deste país, que são atacadas por isto e por aquilo, de facto nós temos uma das melhores cinematecas que existem, se não no mundo, pelo menos na Europa, indubitavelmente. E eu julgo que este 45º Congresso da FIAF, ao realizar-se em Portugal, é uma forma de prestigiar a nossa Cinemateca, e acho que é uma honra que é prestada ao trabalho dos homens da Barata Salgueiro, que de facto são excepcionais e que, em termos de divulgação e de arquivo de filmes, se não fazem mais é porque não podem. Portanto, já lançámos de algum modo o trabalho que vão ver a seguir e que tem a ver efetivamente com o que acaba de ser referido pelo Vasco, ou seja, o facto de ter terminado recentemente em Lisboa este 45º Congresso da FIAF, portanto, a abreviatura da Federação Internacional dos Arquivos de Filmes. Uma iniciativa importante, sem dúvida, da Cinemateca Portuguesa, que trouxe até nós aqueles que em todo o mundo se dedicam a conservar e a preservar os filmes. Filmes, património cultural, cuja sobrevivência preocupa naturalmente instituições públicas e privadas nos 56 países filiados. Sobre os problemas da preservação e também da exibição dos filmes em arquivo, debruçaram-se em Lisboa os congressistas da FIAF. O Ponto por Ponto passou por lá e falou com José Manuel Costa, um dos organizadores deste congresso. A Federação Internacional dos Arquivos de Filmes escolheu este ano Lisboa para o seu encontro anual. Entre 17 e 22 de abril decorreram nas instalações da Fundação Gulbenkian os trabalhos deste 45º Congresso da FIAF, numa organização da Cinemateca Portuguesa que trouxe até nós cerca de 200 participantes, representando mais de 50 cinematecas em todo o mundo. A FIAF reúne as instituições que em cada país se dedicam à prospeção e conservação dos filmes, tanto enquanto património cultural como enquanto documentos históricos. Uma mostra fotográfica do argentino Guilherme Vilela e uma série de fotogramas ampliados do património da Cinemateca de Toulouse estavam expostos nos átrios da Gulbenkian, onde se podia igualmente apreciar o projeto do futuro Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, que será um local de depósito, conservação e restauro do património audiovisual português.
Este 45º Congresso da FIAF, em Lisboa, prestigia implicitamente a Cinemateca Portuguesa e ninguém melhor do que José Manuel Costa para nos fazer o balanço deste relevante acontecimento. Este 45º Congresso da FIAF, como eu disse bastantes vezes antes dele ter início, eu penso que foi antes de mais um reconhecimento internacional do trabalho da Cinemateca desde a sua fundação em 1947 e em particular nos últimos anos. E dei sempre como exemplo o facto de o diretor da Cinemateca, Luís de Pina, ser um dos membros da comissão diretiva. Eu posso começar por dizer, agora que o Congresso terminou, que foi eleita em Lisboa uma nova comissão diretiva e que Luís de Pina continua nela, o que representa não só o reforço desse reconhecimento internacional, como penso eu também um reconhecimento da maneira como o Congresso decorreu. O Congresso, penso que podemos considerá-lo um êxito em termos organizativos e em termos da história da FIAF. Eu penso que foi um ponto importante da história da FIAF e penso mesmo, e isso, enfim, o tempo dirá, mas penso mesmo que foi um ponto de viragem importante na história da FIAF. Foi, antes de mais, um congresso extremamente participado, foi um dos congressos com mais presenças nos últimos anos. Estiveram, de facto, em Lisboa praticamente todos os organismos hoje filiados na FIAF, ou como membros, ou com o Estatuto de Observador, e isso tornou, desde logo, a Assembleia Geral, a primeira reunião da Assembleia Geral da Federação, uma das assembleias mais participadas e mais vivas dos últimos anos. Com o simpósio deste ano, queríamos, sobretudo, então, refletir sobre os grandes objetivos das cinematecas e saber até que ponto é que podíamos agora passar a uma outra fase da história da FIAF e das cinematecas, que era a tentativa de uma síntese dessa grande prioridade aos trabalhos de conservação dos filmes com os trabalhos de difusão, portanto, a exibição dos filmes, o devolver os filmes que são restaurados ao público. Propusemos neste simpósio, e esse era um dos pontos mais importantes, a criação de uma comissão especializada dentro da FIAF para tratar destes pontos. Isto é significativo na medida em que, desde há várias décadas, a FIAF só tem 3 outras comissões, nenhuma delas dedicada a estes assuntos. O simpósio pareceu criar imediata unanimidade em torno deste tema e, nesse sentido, ele foi também um êxito evidente e, no final dele, votou-se uma moção que será em breve apreciada pelos órgãos diretivos da Federação, no sentido que venha a ser criada essa comissão. Portanto, por via disto, e apenas bastava isto, para nós podermos dizer que o Congresso marcou, foi não só um Congresso participado e considerado por toda a gente que aqui esteve como um Congresso vivo e interessante, mas para além disso eu penso que marcou um ponto importante, um virar de página na história da FIAF. Depois do Congresso da FIAF, realizado em Lisboa, vamos então falar-vos de Gorilas na Bruma, da autoria do britânico Michael Apted, que foi um dos filmes nomeados para os Oscars da Academia deste ano. Trata-se de uma reconstituição da estranha, intensa e verídica história da antropóloga Dian Fossey, que em África se dedicou ao estudo e à heroica defesa dos gorilas, como sabem, uma espécie em vias de extinção. Rodado em África e em condições de extrema dureza, Gorilas na Bruma conta com uma excelente interpretação de Sigourney Weaver, que recreia de uma forma admirável a malograda Dian Fossey num filme que é, acima de tudo, um importante documento. Okay, good. Excellent.